E aí, pessoal? Hoje a gente vai fundo para entender como a novela Vale Tudo virou muito mais do que só uma novela. Ela se tornou um dos maiores cases de sucesso comercial da TV brasileira. Sério, a gente está falando de uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, uma que mudou completamente as regras do jogo. Bora mergulhar nessa história? 200 milhões de reais. Guardem bem esse número porque ele é o ponto de partida de tudo. Foi exatamente isso que a Globo faturou com o remake de Vale Tudo. Pra gente ter uma ideia, isso é um recorde absoluto. Nenhuma outra novela na história da emissora chegou perto disso. É um valor tão absurdo que a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Pois é, como é que pode um único programa de TV, uma novela, causar um impacto comercial tão grande que a própria emissora chegou a comparar com uma Copa do Mundo? É tipo, surreal. E é exatamente essa a pergunta que a gente vai responder hoje, destrinchando a estratégia por trás desse sucesso todo. Mas para a gente entender a solução genial que eles encontraram, primeiro a gente precisa falar do problema. Hoje em dia, o cenário da mídia é uma verdadeira guerra. Mas não é uma guerra por audiência, não. É por algo muito mais raro e valioso: a nossa atenção. E naquele modelo antigo de propaganda? Bom, ele simplesmente parou de funcionar. Olha só, a própria diretora de negócios da Globo, a Manzar Feres, resumiu a situação de forma perfeita. Ela disse: vivemos uma guerra pela atenção onde o merchandising tradicional gera atrito com o público. E essa palavra atrito é a chave de tudo. Sabe, ninguém mais quer ter sua série ou novela interrompida por uma propaganda. A gente quer se sentir parte da história. Então o desafio era gigante: como vender alguma coisa sem quebrar essa magia, essa imersão? E a resposta para esse desafio está toda nessa mudança de mentalidade. Pensa assim, de um lado, a gente tem o jeito antigo de fazer propaganda, aquele que interrompe a história. E do outro, a gente tem a nova ideia, uma propaganda que se torna parte da história. Em vez de dar um pause na trama para mostrar um produto, a ideia é fazer esse produto viver ali dentro, de um jeito natural. É uma virada de chave, uma evolução e tanto. E foi exatamente essa a grande sacada da Globo. Eles não simplesmente colocaram produtos ali no meio da cena. Não! Eles foram muito além. Transformaram as marcas em personagens. É isso mesmo, em participantes ativos da história. E essa abordagem, gente, mudou tudo na relação entre o que é novela e o que é publicidade. E essa estratégia tem um nome chique: storytelling de marca integrado. Mas no fundo, a ideia é simples e genial. As marcas são tipo costuradas na história de um jeito que parece super natural. Não é um anúncio gritando na tela, é um elemento que faz todo o sentido ali, sabe? Tipo o carro que o personagem principal dirige, o aplicativo que ele usa para pedir o jantar. Faz parte da vida dele. E olha só o exemplo da Coca-Cola, que foi um dos grandes parceiros. A marca não só apareceu ali numa cena, ela participou de verdade em projetos que foram criados especialmente para a história. Então esquece aquela ideia de um produto parado em cima da mesa. Aqui a marca se tornou um elemento ativo, que movimenta a narrativa. Isso é muito, mas muito mais do que aquele product placement que a gente já conhecia. Beleza, agora que a gente já entendeu a teoria, a parte conceitual, bora ver como a Globo botou tudo isso para funcionar na prática com Vale Tudo. Agora a gente vai ver um manual, o passo a passo de como eles tiraram essa ideia do papel e transformaram em um sucesso gigantesco. A estratégia toda foi construída em cima de 3 pilares bem fortes. O primeiro foi o que eles chamaram de eventizar, que é basicamente pegar momentos super importantes da história, tipo a famosa morte da Odete Roitman, e transformar em um mega evento comercial. O segundo foi construir uma história que é além da TV, sabe? Usando o Instagram, por exemplo, para continuar a vida dos personagens por lá. E o terceiro, que é genial, foi criar um ciclo. O que rolava na TV bombava na internet e o que bombava na internet era usado para trazer mais gente ainda para frente da TV. Uma coisa alimentando a outra num ecossistema perfeito. E se a gente olha para os números, é de cair o queixo. Dá uma olhada. Foram quase 40 marcas aparecendo em um único episódio. 23 patrocinadores fixos durante toda a novela, 287 milhões de interações nas redes sociais, e a hashtag da novela passou de 100 milhões de visualizações. Esses números não mentem, né? A estratégia não só funcionou, ela simplesmente explodiu. E o dia 6 de outubro de 2025 virou uma data histórica. Foi o dia em que a morte de uma vilã de novela conseguiu parar o Brasil. E não foi só pela curiosidade da trama, não. Foi porque aquele episódio se tornou uma das maiores operações comerciais da história da nossa TV. Foi a prova definitiva de que entretenimento e negócios podem andar de mãos dadas e de uma forma muito, muito poderosa. Tá, mas e aí? O que isso tudo significa para o futuro? Bom,
Vale Tudo não foi só um sucesso passageiro. O que a novela fez foi criar um novo manual, um verdadeiro guia de como misturar publicidade e conteúdo de um jeito inteligente. E o impacto disso, com certeza, vai ser sentido por toda a indústria por muito tempo. E esse gráfico aqui bota tudo em perspectiva. Pensa só, Pantanal, em 2022, já tinha sido um fenômeno, faturando 180 milhões de reais. Um absurdo, né? Pois é, mas aí veio o Vale Tudo e, pá, quebrou o recorde, batendo os 200 milhões. Com isso, ela se tornou, oficialmente, a novela de maior sucesso comercial da história. Fim de papo. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, as marcas não compraram só um espacinho na TV. Elas compraram o direito de fazer parte de um momento cultural. Segundo, essa estratégia de espalhar a história por várias plataformas, a tal da transmídia, multiplicou o valor de cada ação de marketing. E talvez o mais importante de tudo, ficou provado que a TV e o digital não são inimigos. Pelo contrário, juntos eles podem criar um jeito novo de ganhar dinheiro e finalmente resolver aquele problemão que a gente falou no começo, como capturar a atenção das pessoas num mundo tão cheio de distrações. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem grande, né? Uma pergunta que vai definir o futuro do entretenimento. Porque quando a gente integra as marcas de um jeito tão fundo assim na história, a linha que separa o que é conteúdo do que é publicidade fica quase invisível. E aí a gente tem que se perguntar, será que as marcas estão virando as novas protagonistas das nossas histórias? Fica aí a reflexão.